Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a tua família. Amados, estamos vivendo um momento muito crítico da história deste mundo. Mas ao mesmo tempo, se você analisar do ponto de vista da Bíblia e do grande conflito entre o bem e o mal, você vai perceber que tudo está se dirigindo, ou tudo está sendo dirigido de acordo com o projeto de Deus. As nações vão se unir, povos vão se reunir e vão se levantar contra a vontade de Deus. Isso é certeza. Você não pode duvidar disto. Nestes dias finais, haverá apenas dois lados. Ninguém estará em cima do muro. Todos terão tomado posição do lado de Deus e da verdade, ou do lado do inimigo e da mentira. Haverá uma confederação do mal para tornar a mentira verdade e tornar a verdade mentira. E isso aí todo mundo já conhece como ecumenismo, nova era, como você quiser chamar. A verdade é que essa nova era, esse ecumenismo, ele cumpre a vontade de Deus, cumpre a profecia bíblica e mostra que Deus é o verdadeiro dono da história e que ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. O inimigo, com todos os seus artifícios, com todos os seus enganos, não consegue derrotar a verdade. A verdade, como diz o Salmo 119, ela é eterna, ela dura para sempre. Se a verdade é eterna, então a gente não pode lutar contra algo que é eterno, porque nós somos limitados, nós somos mortais, nós somos passageiros, nós somos pessoas que num soprar de vento, um respirar, no abrir e fechar de olhos, desaparecemos, deixamos de existir. Mas a verdade de Deus diz, Isaías 40, versículo 8, dura para todo sempre. O Salmo 40, versículo 8 também, Isaías 40, versículo 8, diz que a palavra do Senhor dura para sempre. E o Salmo 119 diz que a verdade de Deus, ela permanece para sempre. Ela é eterna, como o próprio Deus. Meu querido, minha querida, eu agradeço a você que assiste meus vídeos, você que tem me seguido no meu canal, você que tem feito a sua inscrição, compartilhado meus vídeos, deixado o seu like e feito o seu comentário. Eu agradeço a todos vocês. Continue fazendo isso para promover os nossos vídeos, para promover o nosso canal. Deus é contigo. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, meu Deus. E olhando para a história, olhando para este mundo, muitas vezes nos sentimos apreensivos, amedrontados, temerosos quanto ao futuro. Embora o Senhor tenha deixado claro que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como o Senhor conduziu este mundo através da história. No passado, o Senhor esteve presente aqui e todos os acontecimentos contribuíram para o desenvolvimento e crescimento do Teu povo neste mundo e o desenvolvimento do Teu Evangelho. Então, Senhor, mais uma vez nos ajude a olhar para o passado com a certeza de que o Senhor continua cuidando da história, continua cuidando de cada um de nós. Portanto, aceita-nos na Tua presença
e nesse momento abençoe a cada pessoa que está vendo esta mensagem, assistindo essa mensagem. Não importa o canal, não importa o meio que ela vai usar para assistir essa mensagem. Talvez esteja viajando, talvez esteja em casa, talvez esteja até convalescendo em um leito de hospital, ou mesmo preso em um centro de detenção devido à transgressão das leis do nosso país. Não importa, Senhor, o local, o meio, que essa pessoa seja alcançada pelo Espírito Santo, seja alcançada pela tua mão poderosa, seja alcançada pelo teu anjo e seja transformada para a honra e glória do teu nome. E que também o Senhor realize um grande milagre em sua vida e supra cada uma das suas necessidades. Nós precisamos de ti, tu sabes todas as coisas, tu conheces tudo e acima de tudo, ó Deus, queremos que o Senhor tranquilize o nosso coração. E para tranquilizá-lo, queremos que o Senhor habite em cada um de nós. Seja morada em cada um de nós e que nós sejamos morada também no teu coração, Pai. Que possamos hoje fazer do Senhor o nosso esconderijo, fazer do Senhor o nosso refúgio, fazer do Senhor a nossa fortaleza, fazer do Senhor o nosso tudo. Porque Paulo disse, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então venha, Pai, neste momento fortalecer a cada um de nós, sustentar a cada um de nós, prover nossas necessidades, socorrer a cada um de nós. Neste momento também te pedimos que o bom e Senhor Espírito Santo venha falar conosco através da tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos inspire, nos toque e nos modifique para que possamos fazer toda a tua vontade e sejamos obedientes à tua palavra. Diz o livro de Ezequiel que o Senhor quer nos dar um novo coração, capaz de obedecer os teus mandamentos. Então, Senhor, dá-nos esse novo coração. Nós oramos, nós te agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, eu quero analisar com vocês, a gente já está aí na nossa série Pôr do Sol, que a gente analisou 2 textos da Bíblia, e eu quero voltar com você para Gênesis capítulo 1, porque diz assim, olha, versículo 1 diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Deus como Criador. Observe o texto. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Observe que a expressão aqui, essa expressão, ela é dupla. No princípio, Deus criou. Criou o quê? O céu. Não é esse céu, essa abóboda de camada de ozônio que circunda a nossa Terra e nos protege dos raios ultravioletas. Não. Aqui quando o texto está dizendo é que Deus é o Criador do universo. E segundo a ciência, o universo tem hoje bilhões de galáxias ou bilhões de estrelas, né? Então cada estrela representa um planeta, pode representar uma galáxia. O Sol, por exemplo, é uma estrela de 5ª grandeza. Então o nosso planeta, ou nossa galáxia, é regida pelo Sol. Nós temos aí 9 planetas circulando ao redor do Sol. E a Terra, dos 9 planetas da nossa galáxia, é o único a ter habitantes. Porque devido ao pecado, Deus não pôde povoar os outros planetas. Acredite, Deus só vai povoar os outros planetas depois que resolver o problema do pecado. Eu não tenho dúvida que, assim como nas outras galáxias, que são bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, fala-se de 5 bilhões de estrelas, 5 bilhões de galáxias. Então, nós temos as Via Lácteas. Então, esse Deus, ele não criou apenas a Terra, não criou apenas o ser humano para viver na Terra. E a Terra não é o centro do universo. Preste atenção.
Ainda a Terra não é o centro do universo, mas a Terra faz parte de um conjunto dos atos de Deus. Deus criou o céu, Deus criou todos os planetas, todas as estrelas, todos os sóis, todas as luas. Aí nós temos hoje, a ciência tem descoberto vários outros planetas, vários outros sóis. Então o ser humano, inclusive, já está fazendo planos para povoar Marte, né? A questão é que quando o ser humano ele faz esses planos, ele normalmente está alienado dos planos de Deus, ou seja, Deus está fora dos planos do ser humano. Hoje nós temos uma crescente massa de pessoas, ou populacional, que acredita que o universo surgiu do acaso. Há não sei quantos bilhões de anos, a Terra era um caos, a Terra era apenas uma poeira cósmica, e essa poeira cósmica aqueceu e explodiu, e aí surgiram os planetas, surgiu a vida, surgiu os protozoários, as bactérias, e aí o ser humano no final apareceu aí como fruto de uma evolução das espécies, coisa que o Darwin aí inventou em 1859. Meu querido, olhe para o texto. O texto diz que Deus criou o céu e Deus criou a terra. Eu creio dessa forma. Esse é o pensamento bíblico que apresenta um ser pessoal, inteligente, poderoso e capaz de mover-se acima do universo que ele mesmo criou. Agora, esse Deus que criou todas as coisas, que é Senhor no universo, não só o Senhor na terra, diz o Gênesis capítulo 1, verso 30 e 31, diz assim, olha, vamos ler o 30 e 31, diz assim: e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, Deus deu ao ser humano para alimento. Ou seja, aos animais e ao homem foi dado uma alimentação vegetariana. Esse era o princípio de saúde estabelecido por Deus para toda a humanidade. Princípio esse que, se fosse seguido, o ser humano não teria tantas doenças como tem hoje. Infelizmente, nós, como eu disse na mensagem, o ser humano tem abandonado os planos de Deus para fazer seus próprios planos. O homem quer povoar a Lua, o homem quer povoar a Marte, o homem quer explorar o universo e conhecer outros planetas, mas Deus colocou a Terra aqui como nosso habitat para que a gente aqui seja feliz. E o primeiro princípio de felicidade estabelecido por Deus foi a alimentação, uma alimentação vegetariana. Renivaldo, mas a Bíblia diz que o homem pode comer carne. A ordem para comer carne está em Gênesis capítulo 9, versículo 2, em que houve o dilúvio, os animais pereceram, as ervas, as plantas também pereceram. Então, quando Noé e suas famílias, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas noras, né? Não sabemos o nome delas, a esposa de Noé. Então, quando essas famílias saem da arca, elas não têm outro alimento a não ser a carne dos animais que eles preservaram na arca. Então, temporariamente, Deus lhes ordena que comam carne, temporariamente, até que a terra volte a produzir as frutas. Não era para sempre. A ordem de Deus era uma ordem, digamos assim, para um período. E durante um período, vamos colocar, por exemplo, no começo, quando Adão e Eva se casaram, era só eles dois. Então, os filhos de Noé, os filhos de
Os filhos de Adão, por exemplo, né, se casaram com suas próprias irmãs. Mais tarde, em Levítico, nós vamos encontrar uma ordem que Deus proíbe o casamento até com primos. Primos de primeiro grau, Deus proíbe o casamento até com primos. Por uma questão de saúde também. Então, observe que Deus ele vai trabalhando com o ser humano progressivamente para que o ser humano tenha a habilidade de corresponder aos planos de Deus. E aí o verso 31 diz assim: e Deus viu tudo que ele fez. A criação do universo, a criação da terra, a criação da vegetação, das florestas, das plantas, dos animais, do ser humano. E diz o texto, isso foi muito bom. Não é a expressão, não é bom. Bom é o primeiro dia, bom é o segundo dia, bom é o terceiro dia, boa é o quarto dia, quinto dia, tudo diz que Deus viu que era bom. Agora, no sexto dia, quando Deus contempla a finalização da sua obra, a conclusão da sua obra, diz o texto, Deus concluiu, isto é perfeito. Não é apenas bom, é perfeito. E dentro desse perfeito, nós encontramos o sábado. Porque observe aí o versículo 31, diz assim, e viu Deus que tudo que ele havia feito no céu, na terra, no mar, tudo ele havia feito era perfeito. E foi a tarde e amanhã o sexto dia. Opa, então Deus não fez nada, nenhuma obra no sábado? Não. Não há registro bíblico de que Deus tenha feito qualquer atividade criativa no dia de sábado, a não ser a criação do próprio sábado. A criação do sábado é uma obra exclusiva de Deus, sem nenhuma atividade criativa, porque nesse dia Deus reservou para a contemplação da sua obra criada. É no sétimo dia da semana que Deus agora para tudo o que ele fez, o que ele estava fazendo, para contemplar o que ele já havia feito. E ao contemplar o que ele havia feito, é que ele vai dizer do sábado. Observe 2, versículo 3, diz assim, e abençoou Deus o dia de sábado. Aí a sua versão vai dizer o sétimo dia também. E abençoou Deus o sétimo dia, abençoou Deus o sábado, né? A gente vai aparecer, a palavra sábado vai aparecer já no mandamento da Bíblia, né? E antes do mandamento do quarto mandamento de Êxodo 20, em Êxodo capítulo 16, a partir do verso 20, Deus dá nome ao sétimo dia. A gente vai ler já, para a gente analisar um pouquinho a questão aí do verso 30, que a gente vai estender uma questão aí relacionada à obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Observe aí, verso 3, e abençoou Deus o dia de sábado, ou o sétimo dia, e o santificou, porque ele descansou nesse dia de todas as obras que ele havia feito. Então, o grande Deus, o Criador do universo, para no sétimo dia, e no sétimo dia da semana, ele agora contempla toda a sua criação. E ao contemplar a criação, ele agora vai separar um desses dias. Ele vai tornar esse dia exclusivo. O que é uma coisa exclusiva? É uma coisa que pertence a algo ou a alguém. Por exemplo, a esposa, ela é propriedade exclusiva do seu marido.
O marido é propriedade exclusiva da esposa. É algo que não tem brechas para um terceiro. Por que Deus condena tenazmente o adultério? Porque é uma quebra de relacionamento vinculado a duas pessoas. E quando Deus estabeleceu o casamento, Gênesis 2, 24 e 25, Deus estabeleceu que os dois se tornem uma só pessoa. Então, quando entra uma brecha, ou quando entra um terceiro elemento nesse casamento, ele deixa de ser único. A poligamia é condenada na Bíblia desde a primeira página. Desde o primeiro casamento, a poligamia foi estabelecida pelo ser humano posteriormente ao pecado. E Deus jamais aprovou a poligamia ou o casamento aberto. Jamais. Aí diz o texto, Deus abençoou o sábado, Deus santificou o sábado, porque ele descansou. Eu disse na mensagem anterior que Deus, ele se colocou como exemplo para cada um de nós. E quando Deus se coloca como exemplo, é porque ele mesmo já fez. Jesus Cristo veio e morreu por nós. E sabe qual é a mensagem de Jesus Cristo? Ele disse, quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus Cristo renunciou ao céu, renunciou sua divindade e morreu por causa do pecado. E agora ele pede duas coisas de nós: renunciar ao pecado e abraçá-lo como Salvador. Então ele deu exemplo. Hebreus capítulo 2, versículo 12 e 13, diz que ele se tornou modelo, exemplo para todos nós. Porque ele foi aperfeiçoado para a salvação de todo aquele que crê nele. Então o próprio Deus nos dá o exemplo, o grande Criador do universo, para em um dia e torna esse dia especial, torna esse dia exclusivo e profere uma bênção especial, como a gente viu na mensagem anterior. Agora vamos para Êxodo capítulo 16, porque eu falei que Deus nomeou o sábado. Ele nomeou o sábado antes mesmo de Moisés proferir os 10 mandamentos. Capítulo 16, a partir do verso 20. Lógico que o capítulo 16 todo é uma orientação de Deus acerca da alimentação. Observe que aqui, quando Deus tira o povo do Egito, mais uma vez, Deus quer levar o povo de volta ao regime alimentar estabelecido no Éden. Não era a intenção de Deus que o povo comesse carne. Então Deus vai estabelecer o maná. Por que Deus então deu codornizes para eles depois, Renivaldo? Observe que o povo chorou. O povo disse que o pão era ruim, que o pão era vil, que o pão era... Eles amaldiçoaram o pão. Diz o Salmo, se eu não estou enganado, o Salmo 79, que o povo chamou o pão de pão vil. É uma coisa assim ruim, desagradável, né? Uma coisa nojenta. Então, aí Deus, por causa da rebeldia do povo, permitiu que eles continuassem comendo carne. Renivaldo, mas e os sacrifícios? Observe que os sacrifícios aqui, a intenção de Deus é o seguinte: o sacrifício representa a morte do Filho de Deus. Então eu preciso comer do sacrifício. Por quê? Porque eu matei o Filho de Deus. Jesus Cristo disse que quem não comer a carne do Filho do Homem, quem não beber o sangue do Filho do Homem, não tem a vida eterna. Lógico que a gente não vai comer a carne de Jesus Cristo, ou o sangue de Jesus, beber o sangue de Jesus Cristo, mas ele estabeleceu símbolos para isso. Mas lá no Velho Testamento, quando eu matava o cordeiro, porque não era o sacerdote quem matava, era o pecador. O sacerdote segurava o cordeiro, o pecador colocava sua mão esquerda sobre a cabeça do cordeiro, ou o pescoço, né, segurando a cabeça, o pescoço do cordeiro, e ele, o pecador, passava a faca ou enfiava a faca no coração
do Cordeiro. Eu matei Jesus Cristo com o meu pecado. E agora o sacerdote Jesus Cristo, ele faz a intercessão pelo pecador. Ele pega o sangue e esparge esse sangue sobre o pecador. Jesus Cristo aspergiu seu sangue para me purificar, para purificar você de todo o pecado. Êxodo 16, então, quando Deus tira os filhos de Israel do Egito, Deus quer combater a idolatria, Deus quer combater o estilo de vida errado que eles viviam no Egito, onde eles mesmos diziam que comiam alhos, peixes, comiam todas aquelas iguarias lá do Egito. Então Deus queria purificar seu povo através do regime alimentar também. Não só através da aliança com os mandamentos, da obediência aos mandamentos. E inclusive a alimentação também é mandamento, tá? Existem mandamentos sobre saúde. Leia Levítico 11, Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 4 e 14. Você vai ver que existem orientações específicas acerca da alimentação para os filhos de Deus. Aí a partir do versículo 20, capítulo 16, a partir do versículo 20, existe aí a questão do maná, né? Moisés deu orientação para que o povo colhesse o maná uma porção só por dia. Primeiro dia uma porção, segundo dia uma porção, terceiro dia uma porção, quarto dia uma porção, sexto dia uma porção. Não, quinto dia uma porção. Mas no sexto dia o povo deveria colher 2 porções. Lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 31? E foi à tarde, amanhã o sexto dia? Então é porque houve uma preparação para o sábado. O próprio Deus se preparou para observar o sábado. E então aqui, quando Deus distribui o maná, Gênesis 16, ou Êxodo 16, Deus deu orientação específica. Cada dia deve colher só uma porção, cerca de 1,5 litro de maná. No sexto dia, eles deveriam colher 3 litros. Por quê? Porque 1,5 litro era para o sexto dia e 1,5 litro era para o sábado. Leia comigo a partir do versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná. No primeiro dia que eles colheram o maná, eles deixaram para o dia seguinte. E quando eles foram comer no dia seguinte, estava cheio de bichos e cheirava mal. E Moisés, então, se irou contra eles e disse: colham apenas uma porção cada dia. Obedeçam a palavra de Deus. Obedeçam a palavra de Deus. Colham, pois, manhã após manhã, cada um de vocês, o que você pode comer num dia. Não deixe nada para amanhã. Porque em vindo o sol se derretia. Verso 22. Ao sexto dia, colheram o pão em dobro. Aí colheram 2 porções, ou 3 litros, cada um deles. Os principais da congregação vieram até Moisés e lhe disseram: o povo está colhendo mais do que uma porção por dia. E isso foi o que Deus ordenou, respondeu Moisés. Amanhã é repouso, amanhã é descanso, o santo sábado. Ou algumas versões vão dizer só sábado, tá bem? Mas na minha versão aqui está dizendo o santo sábado do Senhor. Então aqui o sábado recebe nome, o 7º dia recebe nome. Dia de repouso, dia de descanso e sábado. A palavra sábado já representa descanso, tá bom? Shabá, dia de descanso. Se o ser humano hoje observasse o Shabá conforme Deus estabeleceu, nós não teríamos tantas pessoas doentes psicossomaticamente. As doenças da mente,
estresse, ansiedade, síndromes de pânico, síndromes do medo e tantas outras fobias são desenvolvidas por uma mente inquieta que não aprendeu a descansar. O ser humano, que hoje, segundo um grande escritor brasileiro, né, ele diz que o ser humano hoje vive a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E outros dizem que nós vivemos a geração da ansiedade, a geração da pressa, a geração do agora, a geração do momento, a geração líquida, em que tudo tem que ser para ontem. Então, quando Deus tira o povo do Egito, a primeira coisa que Deus faz é levar o povo a uma reforma completa, e essa reforma envolvia a alimentação e o estilo de vida. Acima de tudo, a reforma era um retorno à palavra de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus. Então aqui, Êxodo capítulo 16, verso 22 e 23, Moisés vai dizer: vocês vão colher a porção, uma porção por dia, porque essa é a vontade de Deus. Mas no sexto dia, a vontade de Deus é que você colha 2 porções, porque uma porção é para o sexto dia, uma porção é para o sétimo dia, porque o sétimo dia é dia de descanso. Não vai cair maná, não vai chover maná no sábado. Vocês vão colher no sexto dia, e o sétimo dia vocês vão descansar. Vocês vão comer o que vocês colheram no sexto dia. Ou seja, vocês vão poder relaxar, descansar das fadigas da semana. O povo estava vagueando pelo deserto, não é vagueando, na verdade, jornadeando pelo deserto, porque eles saíram do Egito, estão em jornada para a terra de Canaã, e nessa caminhada caiu maná, 6 dias na semana caiu maná. Então eles saíam para colher o maná, colhiam o maná pela manhã, e agora iam cozinhar, assar no forno ou no borralho. Ali eles faziam suas comidas. A partir do maná, aí juntava com as ervas, com as folhas silvestres que eles achavam por ali, para fazer sua refeição. E no dia seguinte era a mesma coisa, a mesma rotina. Mas no sétimo dia não vai chover maná. E o sétimo dia aqui recebe um nome, Shabá, ou dia de descanso. O dia de descanso estabelecido por Deus, para Deus, lá no Gênesis. Agora Moisés acrescenta uma palavrinha para esse dia. Ele não é apenas dia de descanso, ele é dia santo. Meu querido, minha querida, o único dia na Bíblia que recebe o nome de santo é o sábado. Êxodo 16, verso 23 diz: amanhã é repouso, é o Shabá, dia de descanso, o santo sábado do Senhor. 2 informações importantes aqui no texto. Primeira, é dia de descanso. Segundo, é dia santo do Senhor. É um dia santo, ou seja, ele é separado para Deus. Ele é exclusivo para Deus. O sábado estabelecido por Deus é exclusivo de Deus e para Deus. E todos nós deveríamos obedecer a esse mandamento. Renivaldo, você falou lá da alimentação em Gênesis 1:30. Olha aqui. Deus estabelece o maná e observe que Deus aqui tira o alimento carne do cardápio. A alimentação saudável. E se você observar qualquer revista de saúde hoje, você vai ver, vai comprovar que a alimentação saudável hoje é a alimentação vegetariana. Mas eu digo para você, mesmo a alimentação vegetariana, ela não é um passaporte para você não adoecer.
ela pode ser um passaporte para você combater a maioria das doenças. Eu conheço muitas pessoas, boas pessoas inclusive, que viveram o vegetarianismo desde o dia que nasceram, nunca tocaram em açúcar, nunca tocaram em carne, e infelizmente tiveram algumas doenças que é típica de quem come carne, é típica de quem se alimenta de outros alimentos como leite, açúcar e ovos, né? Então essas pessoas tiveram as doenças que infelizmente nós não podemos, porque como eu vi uma meditação ontem, nós estamos num mundo onde existem 3 realidades. A primeira realidade é que eu e você temos o livre-arbítrio para escolher. Escolher viver uma vida de forma desregrada, ou uma vida boêmia, onde você desconhece regras e não obedece regras. Você tem uma vida onde você colhe consequências da vida errada dos outros, né? Por exemplo, hoje a indústria, ela sabe que a forma como ela produz alguns alimentos, ela se coloca numa posição em que sabe que vai adoecer você. Os alimentos industrializados, e multiprocessados, né? Não é nem processados, é multiprocessados, né? Os embutidos, todos eles comprovadamente, cientificamente comprovado, que tendem a causar enfermidades. Então, o erro dos outros pode causar um problema em você. Um motorista embriagado, por exemplo, quantas pessoas hoje morrem? Elas não estavam dirigindo, não estavam bebendo, não estavam, mas simplesmente estavam fazendo uma caminhada na calçada, e aí um motorista embriagado vai, sobe na calçada e acaba atropelando aquela pessoa e mata aquela pessoa. Você está dirigindo o seu carro dentro do limite de velocidade de 80, de 90 ou 110 km por hora, que é o estabelecido pela lei em nosso país, né? Aí vem um motorista embriagado ou apressado, né? Porque nós hoje vivemos a geração da pressa, e aí faz uma ultrapassagem proibida em faixa contínua e bate de frente com você. Ele, às vezes, o pior de tudo, o que mais me deixa triste, né? E às vezes eu acho isso muito injusto, mas é o mundo que nós estamos vivendo, dirigido e controlado pelo diabo. Então a pessoa, não acontece nada com ela, mas você acaba sendo a vítima fatal da história. Então, e existe um terceiro elemento ainda, uma terceira questão. Satanás é real. E Satanás não quer ninguém feliz nessa terra. Tanto é que a filosofia, a sociologia e as tantas coisas, tantos dias desse mundo, né, dizem que não existe felicidade. Existem momentos felizes ou momentos de prazer. O ser humano não deve buscar a felicidade, é a ideologia moderna. Ele deve buscar o prazer. E nesse afã de buscar o prazer, você atropela tudo. E ao atropelar tudo, você acaba recebendo as consequências. Porque Satanás é real. Então ele vai levar o ser humano ao frenesi, a experimentar de tudo para poder ele apagar Deus da sua vida. Satanás é capaz de dizer para você que você não precisa de Deus. Ele foi capaz de dizer isso para Eva. Então, o sábado é como que esse espelho, esse farol, esse limite. Deus coloca um limite na história humana para lembrar o ser humano que existe um Criador. Existe um Senhor. E este Senhor, ele deseja ter um relacionamento com o ser humano. Não um relacionamento arbitrário, mas um relacionamento de livre escolha. Um relacionamento em que você sabe que, infelizmente, por estar vivendo no meio de um grande conflito e no meio de pessoas que simplesmente levam a vida boêmia, você muitas vezes vai sofrer as consequências de coisas que você nem fez. As tragédias naturais,
A gente viu agora o Rio Grande do Sul, teve aquela grande tragédia lá, e no Nordeste, em 2011, 2020, 2020 ou 2021, nós tivemos aí uma grande tragédia no Nordeste. Estamos vivendo uma grande tragédia agora, 2 anos de seca no Norte, onde existe água à vontade, muitos igarapés, muitos rios, muitas nascentes estão tudo secas. E as pessoas estão morrendo de sede. É uma tragédia. O que tem a ver com isso, Renivaldo? Nós estamos vivendo num mundo de um grande conflito, em que o ser humano faz escolhas. Os grandes fazendeiros latifundiários estão destruindo as matas para produzir alimento para você. Então você vai pagar as consequências disso aí. Então Deus coloca o sábado como um espelho, como um freio, para mostrar ao ser humano que ele é Deus, que ele é Senhor e que ele tem um dia exclusivo dele. O sábado não é um dia qualquer. O sábado é o dia de descanso e é um dia santo do Senhor. Por ser sábado, dia de descanso, por ser santo, dia do Senhor, o ser humano não deveria buscar os seus interesses, trabalhar, ganhar, viver sua própria vida, porque isso tem levado o ser humano a doenças. A sociedade está doente hoje pela desobediência à palavra de Deus. Isso começa com a alimentação. Tudo bem, você pode dizer assim, mas hoje não é pecado comer carne, não é o alimento mais saudável. Mas se você observar, mesmo a carne, não é toda a carne que Deus diz que você pode comer. Se você ler Levítico 11, Deuteronômio 14, você vai observar que mesmo as carnes, Deus especificou que tipo de carne você pode comer. E quando a questão toda aqui, meu querido, não é a questão de deixar ou não de comer carne. A questão toda aqui, mesmo em relação ao sábado, é se você é obediente ou não à vontade de Deus. Observe aí na sequência da leitura, diz assim, ó, verso 24. E guardaram para a manhã seguinte, e como Moisés ordenara, não cheirou mal, nem deu bicho. Né? E Moisés disse no verso 25, comei dele hoje, porquanto não achareis no campo, porquanto o sábado é do Senhor. Observe que ele usa aqui a expressão de novo, o sábado é do Senhor. Hoje vocês não vão achar o maná no campo, 6 dias vocês vão colher, e ao 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, algumas pessoas, observe o verso 27, diz assim, ao 7º dia saíram alguns do povo para colher maná. A questão toda é o que, Renivaldo? A questão toda é obediência. A questão toda é crença. Você aceita ou não a palavra de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Pela palavra. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E esse mesmo Deus agora ele dá uma ordem simples. Guardem o 7º dia da semana. Observem o 7º dia da semana. Descansem no 7º dia da semana. Para que você tenha saúde física, mental, espiritual, social, emocional. Descansem. Para que vocês sejam plenamente felizes. E Deus nos dá exemplo. E aqui diz que o povo recebeu a ordem de colher maná durante 6 dias. E no 7º dia Moisés foi muito claro, não haverá maná. Mas teimosamente, alguns saíram para colher maná no 7º dia. Eu vou conversar um pouquinho com você sobre esse texto, a continuação desse texto na próxima mensagem. Mas a questão toda é hoje, meu querido. Eu quero fazer aqui um resumo da nossa história. Deus, o grande Criador do universo, criou a mim e a você.
e deu a nós todos a capacidade de escolher, de viver, de agir de acordo com a vontade de Deus. Por que escolher? Porque Gênesis 2, verso 16, Deus disse: de todas as árvores do jardim, Adão e Eva, vocês podem comer livremente. De todas as árvores, inclusive da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer livremente. Mas tem uma árvore aí que eu gostaria que vocês não comessem. Porque essa árvore vai ser um mandamento para vocês. Se você comer dessa árvore, você estará desobedecendo a minha palavra. E desobediência à minha palavra vai quebrar o nosso relacionamento. Vai causar um divórcio entre mim e vocês. Uma separação entre mim e vocês. E vocês vão morrer. Porque sem mim, vocês não conseguem viver. Satanás vai levar você a fazer escolhas completamente erradas. O agir, né? Vai levar você a agir completamente errado. E no final você vai colher a morte eterna. O salário do pecado é a morte. O salário da desobediência é a morte. Então Deus quer que você viva uma vida de obediência, uma vida que reflita o caráter e a vontade de Deus. Escolha. Vida. Eu quero a vida. Então se eu quero a vida, eu vou tomar decisões que me promovam a vida, que me promovam a felicidade. E eu vou agir de acordo com a vontade de Deus. Embora muitas vezes eu vou ser confrontado, porque quando eu decido agir de acordo com a vontade de Deus, eu vou ter que dizer não ao pecado, não ao diabo, não a este mundo, não aos falsos ensinos. E aí você vai entrar no conflito. Você vai participar ativamente do conflito entre Deus e Satanás. Quando eu escolho Deus, quando eu escolho a verdade, quando eu escolho viver a santidade do mandamento de Deus, a obediência ao mandamento de Deus, aí Satanás não vai ficar feliz comigo. Então ele vai agora guerrear comigo. Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que Satanás saiu para guerrear contra o remanescente de Deus, contra os filhos de Deus, aqueles que guardam a palavra de Deus, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho ou a fé em Jesus Cristo. Quando você escolhe a verdade, quando você escolhe a obediência, lógico que você vai viver o conflito. Então muita gente hoje não entende a vida cristã por causa disso. Por que que eu sou cristão? Por que que eu faço tudo certo e eu tive essa doença? Por que que uma pessoa que foi vegetariana a vida inteira, do dia que nasceu até o dia que morreu, teve um câncer, teve aí um problema cardíaco? Por que teve um AVC? Por quê? Então, é necessário você entender que, primeiro, você faz suas escolhas. Eles escolheram viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, escolheram obedecer o mandamento, mas não esqueceram que nós estamos vivendo num ambiente de conflito, em que Satanás vai fazer de tudo para tirar você dos braços de Deus. O mandamento é real e foi dado por um Deus que criou todas as coisas. Ele é poderoso. Agora cabe a você escolher hoje quem é o Senhor da sua vida. E Moisés disse que Deus é Senhor do sábado e o sábado é santo. Então quem é o Senhor da sua vida? No final da história, todos estarão de um lado. Os obedientes à palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e os desobedientes. Aos obedientes, Deus dará entrada no seu reino, e a terra aí, a partir daí, Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e 4, a partir desse momento que Deus introduzir os salvos na nova terra, que Ele está criando lá, né, na cidade santa, a Nova Jerusalém. Então essa Nova Jerusalém desce como capital do universo para a terra, e a terra vai se tornar a capital do universo. Então você estará morando com Ele para sempre.
Quem estará morando com Deus para sempre? Aqueles que escolheram certo, aqueles que viveram certo e aqueles que venceram o conflito, mas não desobedeceram à palavra de Deus, ou venceram o conflito por se manter obedientes à palavra de Deus. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, nos ajude hoje, Senhor, a fazer melhores escolhas. Não só na área da alimentação, mas também nas áreas dos relacionamentos, para que possamos em tudo e em todas as coisas glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que em tudo, meu Deus, possamos fazer só a Tua vontade. Dá-nos um coração obediente. Tira de nós o coração de pedra e dá-nos um coração de carne capaz de amar e obedecer a Tua palavra. Nós oramos, nós te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.